quadrilátero convexo. Soma das medidas de abertura dos ângulos internos. O quadrilátero abaixo foi dividido em dois triângulos, um triângulo 1, um triângulo 2, através dessa linha tracejada que passa pelo ponto B e passa pelo ponto D. Agora, vamos considerar os ângulos internos desses triângulos. O ângulo C, parte do ângulo B do quadrilátero e parte do ângulo D do quadrilátero. Percebemos o seguinte: 180 graus é a soma desses ângulos internos. Agora, considerando o triângulo 2, eu tenho aqui o ângulo A, eu tenho parte do ângulo B e eu tenho parte do ângulo D. Então, a soma também será de 180 graus. Então, considerando todos os ângulos agora do quadrilátero, o ângulo A, eu tenho aqui o ângulo B, eu tenho aqui o ângulo C, eu tenho o ângulo D. Então, se eu somar 180 mais 180, eu vou ter 360 graus. E eu posso considerar essa medida para qualquer quadrilátero convexo. Então, em todo quadrilátero convexo, a soma das medidas dos quatro ângulos internos é igual a 180 graus. Polígono convexo. Soma das medidas de abertura dos ângulos internos. Já vimos que, para um triângulo, a soma das medidas dos três ângulos internos é igual a 180 graus. Para um quadrilátero, a soma das medidas dos quatro ângulos internos é igual a 360 graus. Podemos, então, estabelecer o seguinte. Temos aqui o número de lados do polígono. 3, 4, 5, 6 ou N lados. E aqui, nesta coluna, nós podemos perceber quantos triângulos podem ser formados a partir do polígono que tem esses lados indicados nesta primeira coluna. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um triângulo com 3 lados, eu só posso ter um triângulo formado. Portanto, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180. Agora, quando eu tenho um quadrilátero, tem 4 lados, eu posso formar 2 triângulos. Portanto, 2 vezes 180, eu tenho 360 graus, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Para um pentágono, um polígono de 5 lados, eu posso formar 3 triângulos. Portanto, 3 vezes 180, eu vou ter 540. 540 graus é a soma dos ângulos internos de um pentágono. Para um hexágono, que pode ser formado a partir de 4 triângulos, 4 vezes 180, 720. Então, para um hexágono, a soma dos ângulos internos é igual a 720. Generalizando para um polígono de n lados, eu percebo então que ele pode formar n menos 2 triângulos. Então, a fórmula para esse polígono das medidas dos ângulos internos desse polígono de n lados vai ser essa, n menos 2 vezes 180. Enfim, em qualquer polígono convexo de n lados, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Soma das medidas de abertura dos ângulos internos. Então, para o polígono de 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados ou n lados, o número de triângulos que pode ser decomposto num polígono de 3 lados, ou seja, um triângulo, é somente 1. Para um quadrilátero, 2. Para um pentágono, 3 triângulos podem ser formados. Para um hexágono, 4. E para um polígono de n lados, eu tenho aqui n menos 2 triângulos formados. Então, já vimos que a soma das medidas dos ângulos internos de cada polígono vai ser baseada nesta expressão, n menos 2 vezes 180. Então, portanto, para esse hexágono aqui, se eu pegar esse ângulo, mais esse ângulo interno, mais esse ângulo interno, mais esse ângulo, mais esse, qual será a soma desses ângulos internos? Então, para esse hexágono, SN vai ser igual. Então, vou ter 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180, 720 graus. Soma das medidas de abertura dos ângulos externos em um polígono convexo. No caso aqui, um triângulo. Então, esse triângulo ABC,
ele tem ângulos internos e externos. Já vimos que a medida do ângulo interno A com x é igual a 180. Já vimos que a medida do ângulo B interno com o ângulo y é igual a 180. E já vimos também que a medida do ângulo interno C com o ângulo externo Z é igual a 180. Pois bem, se somarmos as igualdades, nós teremos MA mais X, MB mais Y, MC mais Z. 3 vezes 180, que vai dar 540. Então, como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, a soma das medidas de abertura dos ângulos externos é igual a 360. Por que isso? Porque nesta soma, essa soma indicada aqui que deu 540 graus, nós consideramos o ângulo interno e o ângulo externo. O ângulo interno e o ângulo externo. O ângulo interno e o ângulo externo. Como eu tenho os ângulos internos, a soma das medidas dele é igual a 360 graus, então eu pego o total que eu encontrei, 540, menos 180, que é referente aos ângulos internos, A, B e C, o resultado será 360. Então nós temos que para qualquer triângulo, a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Soma das medidas de abertura dos ângulos externos. Temos aqui uma coluna que faz referência ao número de lados de um polígono convexo. 3 lados para um triângulo, 4 lados para um quadrilátero, 5 para um pentágono, 6 para um hexágono ou um polígono de N lados. Aqui, a soma das medidas dos ângulos internos do polígono convexo. Já vimos que para o triângulo, essa soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180. Para um quadrilátero, essa soma será de 360. Para um pentágono, 540. Para um hexágono, 720 graus. Bom, nesta outra coluna, nós temos a soma das medidas dos ângulos externos do polígono convexo. Então, para um triângulo, essa soma vai dar 360. Para um quadrilátero, 360. Para um pentágono, 360. E para um hexágono, também 360. Portanto, para qualquer polígono convexo, a soma das medidas dos ângulos externos será igual a 360 graus.